Irmãos, o livro dos Salmos está entre os chamados livros poéticos, né? Livros poéticos, assim definidos pela tradição judaica, pela teologia em geral, né? Livros poéticos, o livro de Jó, livro de Salmos, Provérbios, né? Cantares, né? E foi escrito o livro dos Salmos por diversos autores, né? A maioria não, quase a metade foi Davi, né? E aí a gente vê o Salmo de Davi, mas não foi só Davi que escreveu. Ele escreveu, presume-se, em torno de 73, por aí, salmos. O restante, nós temos uns 2 salmos de Moisés, uns 2 salmos de Salomão, e vários outros autores conhecidos e não tão conhecidos e desconhecidos, né? Cada salmo, na verdade, foi um cântico. Ali é uma música que os judeus, no caso, os hebreus, depois os judeus, né, que faz parte da história, os filhos de Israel, cantavam nas suas cerimônias, nos momentos de festa, nas suas caminhadas em direção a Jerusalém, no retorno de Jerusalém para os seus lugares de habitação, né? Então era composto, eram hinos compostos, né, para isso. O livro dos Salmos é um dos livros mais lidos da Bíblia, né? É um dos mais citados da Bíblia, porque são 150 salmos, sempre tem um salmo, né? Quem não conhece o Salmo 91, né? Pelo menos o primeiro versículo, né? O Salmo do Bom Pastor e por aí vai, né? Então, e o próprio Jesus citou os salmos várias vezes, principalmente os salmos que tratavam das profecias acerca dele mesmo, do Messias. Mas há um detalhe no livro dos Salmos que chama a nossa atenção. A Bíblia tem 66 livros, 65 livros. Deus inspirou o autor para que o autor escrevesse aquilo que vem do coração de Deus para o homem. Os Salmos foi o homem escrevendo para Deus. E aí a gente vê o salmista sempre se referindo ao Senhor. Senhor, Tu és. Senhor, olha para mim. Então é um homem como eu, como qualquer um de nós aqui, pode escrever um salmo ao Senhor. Assim foi o salmista. Homens que viveram sua vida normal, né? Nasceram, cresceram, tiveram suas experiências. Então foram homens que escreveram para Deus, né? E este salmista, cada homem que escreveu um salmo, ele traz suas experiências que ele viveu com Deus. Ele está falando da sua experiência, não está falando de poesia, de filosofia. Ele está falando de experiências práticas que ele viveu com Deus, né? Ele está falando das suas angústias. Vocês conhecem algum salmo que fala de angústia? Tem vários, né? Mas no meio do seu salmo de angústia, ele fala do alívio que veio do Criador, né? Ele fala das suas tristezas, mas também fala da alegria que vem do Senhor, né? Ele fala das suas fragilidades. Cada salmista fala. Mas ele diz também: o Senhor é a minha fortaleza, né? Ele fala dos seus momentos de solidão, mas ele fala também: o meu Senhor nunca vai me abandonar, né? Ele fala dos seus inimigos, das suas adversidades, mas ele diz que ele tem certeza da vitória que vem do Senhor dos exércitos na vida dele. Então é assim a experiência dele, de cada salmista, acerca do que ele viveu com o Senhor. Essas experiências foram escritas, como eu disse, por pessoas reais. Pessoas que comiam, pessoas que suavam, pessoas que tinham que trabalhar, pessoas que tinham suas alegrias e suas tristezas na vida, tinham suas expectativas na vida. Algumas delas aconteceram, outras não, né? Tiveram bons momentos na vida, mas tiveram também maus momentos, né? Que tiveram que amadurecer no relacionamento com o Senhor para ter uma vida de forma madura e equilibrada. Assim é o salmista. No Salmo 19, Davi relatou suas experiências baseadas na sua própria vida e no relacionamento com Deus. Aí eu queria destacar aqui no Salmo 19 3 pontos. Dá para tirar muita coisa, mas vamos destacar aqui hoje só 3 pontos para a gente ver. Primeiro, o salmista e Deus. Vamos ler aí o Salmo 19, de 1 a 6.
Esse versículo é muito conhecido, né? Os céus manifestam a glória de Deus. Vou pedir aos irmãos para ficar em pé, quem puder ficar. Para ficar mais forte a nossa leitura. Vamos lá? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Liberar você para sentar. Irmãos, esse salmo é muito conhecido, principalmente por causa do primeiro versículo, né? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, e outra noite revela o conhecimento a outra noite. O salmista começa o salmo declarando que há um Deus, né? Os céus declaram a glória de Deus. Então ele está especificando, ele está dizendo, há um Deus. E esse Deus é glorioso, ele é criador de tudo. É criador de tudo, ele anuncia a obra das suas mãos. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ele acrescenta que a própria criação, irmãos, manifesta a glória de Deus. Só de contemplar a criação, a gente está vendo uma manifestação da glória de Deus. E ele chega a dizer que não são necessárias palavras. Foi o que a gente leu, foi o que o salmista escreveu. Não são necessárias palavras. Não é necessário som, não é necessário microfone, não é necessário alto-falante, né? A própria criação anuncia por si mesma que há um Deus Criador que é glorioso. E ele criou todas as coisas. Esse é o Deus que o salmista está falando. Esse é o Deus que ele conhece. Ele compara o entardecer que a gente viu aqui, aquele entardecer que a gente vê o sol desaparecendo no horizonte. Ele compara, o qual é como um noivo que sai dos seus aposentos e está indo para a sua tenda. Ele faz, é como se o sol estivesse indo dormir, descansar na sua tenda, no entardecer, no pôr do sol. Aí ele vai e some. No outro dia, ele chega de uma extremidade à outra da terra e ninguém pode se furtar o seu calor. Onde estávamos nós quando Deus criou o sol? Criou a noite. Criou esse equilíbrio da natureza. Ele está dizendo, esse é meu Deus, que criou todas as coisas. Ele é um Deus grandioso, né? Essa declaração mostra que o salmista reconhece quem é o Deus a quem ele serve. É o Deus que criou tudo e está acima de tudo. É o Deus que é dono de tudo. Esse é o Deus do salmista. É esse Deus que ele está falando. É esse Deus que ele está fazendo uma declaração. É com esse Deus que ele se relaciona. É com esse Deus que o salmista convive. Por isso ele pode falar com autoridade e com segurança dos atributos, dos aspectos do caráter de Deus. Porque ele se relaciona com Deus. Os salmos, como eu disse, são frutos do relacionamento do salmista com Deus. Das suas experiências aqui nesse mundo com Deus. A declaração do salmista
demonstra que ele fala do que conhece. Ele conhece a Deus. Ele não fala de um conhecimento adquirido em um livro, em uma palestra, em uma apostila, em um vídeo no YouTube, no Instagram. Não. Ele fala, ele demonstra que conhece a Deus de perto. E a gente vê isso no Salmos 19. Aí eu queria fazer uma pergunta para todos nós. A resposta fica dentro de cada um de nós. Eu conheço a Deus. Não é conhecer coisas sobre Deus. É conhecer a Deus. É estar com Ele, perto dEle, conversando com Ele, ouvindo a Ele, servindo a Ele, obedecendo a Ele, honrando a Ele. Eu conheço Deus. Eu me relaciono com Ele. Eu reconheço que dependo dele. Sem ele, eu não existiria. Sem ele, eu não continuo existindo. Sem ele, eu não existirei mais. A vida é dele. Tudo é dele. Tudo é para ele. O que eu conheço de Deus é fruto do meu relacionamento com ele. O que isso quer dizer? Quando eu digo, Israel, que Deus é fiel, baseado em que eu estou dizendo que Deus é fiel? Para o salmista, ele dizer que Deus é fiel é porque ele testou na sua vida a fidelidade de Deus. Ele testou a fidelidade de Deus. Houve situações na vida que parecia que tudo ia dar errado, mas ele falou: meu Deus é fiel. Ele diz que nunca vi um justo nem de causa. Quando eu digo que ele é fiel, eu já testei a fidelidade dele. Quando eu digo que ele é provedor, eu tenho testado de que ele é o Deus da providência. Ele vai me sustentar. Então esse é o resultado do salmista. Tudo que ele fala de Deus, ele está dizendo que experimentou na sua vida. Quando eu digo que Deus é soberano, qual é a experiência de soberania que eu tenho de Deus na minha vida? Porque eu dizer que Deus é soberano, é grandioso, ele manda em tudo, ele controla tudo, ele controla o presidente da China, ele controla o presidente dos Estados Unidos, ele controla o exército da OTAN, ele controla o prefeito de Itabuna, ele controla meu chefe, ele controla meu pai, ele controla minha mãe, mas me controla? Ele é soberano sobre a minha vontade. E a experiência de soberania, por exemplo, é lá e cá. Não é só soberano lá, ele é soberano em mim também. Ele também manda na minha vontade. Não é só na irmã Lena, não. Irmã Luz, é na minha também. Há coisas que eu vou querer e ele vai dizer não. Não é bom para vocês. Então o salmista ele fala das suas experiências com Deus. Segundo ponto, a vida do salmista é guiada por Deus. Vamos lá, Jair. Salmo 19, de 7 a 11. E todo mundo tem pé, quem puder. Vamos lá. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em nos guardar a grande
Obrigado. Quando o salmista fala da lei do Senhor, ele se refere às verdades que o Senhor revelou e deve governar a sua vida, a vida do salmista. Não é a sua vida, não é a vida de vocês, está falando dele. Então aqui isso está registrado na Bíblia para que a gente aprenda o que foi que o salmista enxergou e que a gente deve enxergar nas nossas vidas também. Então a lei do Senhor são os mandamentos, é a vontade revelada do Senhor, né? E deve governar nossas vidas. Verdades reveladas e registradas nas Escrituras, registradas nos testemunhos dos servos do Senhor e em toda a sua criação. Como já dissemos, o salmista fala daquilo que ele viveu junto ao Senhor, não por poesia e nem por encenação. Ele está falando de coisas reais, a sua vida real, que ele praticou e viveu e experimentou junto ao Senhor. Assim, daqui em diante, a partir daqui, o salmista vai falar do resultado de ter seguido e se submetido à vontade de Deus, seu Criador e Senhor da sua vida. É isso que ele vai relatar, que a gente leu, né? Ele diz que a lei do Senhor é perfeita. Ou seja, ele está dizendo, os mandamentos do Senhor são perfeitos, a vontade do Senhor é perfeita. Ele quer dizer que não há falhas na vontade do Senhor. Não há falhas, não há dúvidas. Não há margem para questionamentos naquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Ele diz, a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, a vontade do Senhor é perfeita. Por quê? Porque Deus é perfeito. Foi isso que ele conheceu de Deus. Ele diz que a lei do Senhor refrigera a alma. O salmista deixa claro que o Senhor se preocupa com o nosso interior. Porque é na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, que acontecem as nossas maiores lutas. Lutas que podem nos abater ou nos fortalecer. Lutas que podem nos levar a confiar ou desistir. Ceder ao bem ou ceder ao mal. Por isso que ele diz que, seguindo a vontade do Senhor, se submetendo à vontade do Senhor, abrindo mão da sua vontade para viver a vontade do Senhor, sua alma foi refrigerada, revigorada, bem conservada, bem tratada, bem alimentada. E ele prossegue dizendo que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria às pessoas simples. Ele atesta que o Senhor, nesse caso aqui, o testemunho do Senhor é fiel, ele atesta que o Senhor é digno de confiança. Ele está dizendo, podem confiar no Senhor. Podem confiar porque eu experimentei no Senhor. É Ele, tudo que Ele nos ensina, nos dá direção às nossas vidas. Para entender e viver isso é necessário ser simples. A soberba, o orgulho e a vaidade nos impedem de viver a simplicidade que o Senhor nos ensina. Infelizmente são barreiras. São barreiras para percebermos a simplicidade do que o Senhor está nos ensinando. E ele diz ainda, os preceitos do Senhor são justos. E ele ainda diz, dão alegria ao coração. Mais uma vez, irmãos, ele fala do nosso interior. O Senhor se preocupa com o nosso interior. A nossa alma, a nossa mente e o nosso coração. Quando eu reconheço Deus como meu Senhor, eu verei que sua vontade é justa e perfeita. Andar com Ele, viver sua vontade, andar com Ele e viver a sua vontade
vai fazer eu encontrar a alegria no meu coração. Estão entendendo isso? Viver com o Senhor e viver a sua vontade dará alegria ao meu coração. Longe do Senhor também e da sua palavra, o interior será repleto de tristezas, amarguras e conflitos, e não terá alegria. E ele continua falando que o mandamento do Senhor é límpido, ele é limpo, ele é eterno, ele é verdadeiro, ele é justo. Ele aprendeu, o salmista aprendeu que a vontade do Senhor, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor é clara, ele não confunde, ela é clara. A confusão vem de nós, vem da gente, da maneira como a gente embaralha as coisas com a nossa vontade, tentando misturar com a nossa vontade, a vontade do Senhor, para ver se dá um equilíbrio e aí sai mais ou menos perto da nossa vontade, não da dele. Mas a dele é clara, muito clara. A vontade do Senhor é soberana, não se negocia. O Senhor nunca negociou a sua vontade com ninguém. Com ninguém. A vontade do Senhor é a verdade. O que é isso? Nada a substitui, é uma verdade absoluta. Nada a substitui. Não necessita de complemento. Não necessita de complemento. É plenamente justa para todos. Não existe uma verdade do Senhor para João e outra verdade para Maria. A verdade do Senhor é uma. Ela atinge todos igualmente. É isso que o salmista está dizendo. E ele diz no verso 11: também por eles, ou seja, pela vontade do Senhor, pelo mandamento do Senhor, o teu servo é admoestado. O que é admoestado? Exortado, chamado a atenção. Confrontado com a verdade. E ele diz, o salmista, que em razão de tudo isso, ele se considera recompensado. Porque tudo está trazendo coisas boas para ele. Coisas justas, puras, santas, no caminho, orientando sua vida. Então são coisas boas para ele. Está trazendo alegria, refrigerando sua alma, abastecendo seu coração de coisas que vêm do Senhor. Então ele diz que se sente recompensado e em os guardar a grande recompensa. Foi a experiência do salmista. O salmista experimentou viver a vontade do Senhor e teve a sua vida transformada por ela. Essa experiência mudou tanto o seu interior que o seu coração diz que conhecer a vontade do Senhor, os mandamentos do Senhor, é tudo mais desejável do que ouro, riquezas materiais. O mais desejável é conhecer a vontade do Senhor, estar na presença do meu Senhor, eu conhecer a direção que o Senhor quer me dar, é mais desejável do que ouro, do que bens. Ele diz também que é mais doce do que o mel. É mais doce do que qualquer prazer que esse mundo possa dar para a minha carne. Conhecer a vontade do Senhor e viver a vontade do Senhor. Seu coração, sua alma, sua mente deseja estar na presença de Deus, se relacionar com Ele e viver de acordo com a sua vontade. É isso que o salmista está transmitindo para a gente. Viver, irmãos, uma religião. O que é que a gente quer dizer viver uma religião? Viver uma religião é eu entrar, escolho uma denominação, eu escolho uma igreja, eu entro ali, procuro saber as leis, os dias de culto, eu procuro saber as programações, eu procuro saber o que é necessário para ser membro, eu cumpro tudo direitinho, arrisca e entro agora, eu sou cristão. É isso? Quer ser cristão? Não. E o relacionamento com Deus? E a nova vida? E o novo nascimento? E depender de Deus? Portanto, um conjunto de coisas. Então, viver uma religião, é isso que a gente está falando, é nesse sentido,
não nos faz experimentar o que o salmista viveu ao lado de Deus. Só quem nasceu de novo e coloca sua vida nas mãos do Senhor pode experimentar essas coisas que o salmista experimentou. A minha alma deve desejar conhecer a Deus, se relacionar com Ele, conhecer e viver a sua vontade, ter prazer em servi-lo, obedecê-lo, agradá-lo. Nesse relacionamento com Deus, Ele, com sua vontade, me governando, encherá o meu coração, a minha alma e minha mente da presença dEle e da sua vida. É isso, o fruto do relacionamento com Deus. Minha alma, meu coração e minha mente se encherá da vida do Senhor. Sua presença me trará paz, contentamento, segurança, firmeza, porque eu estou caminhando na luz do Senhor. Estejamos vivendo isso realmente, como o salmista viveu. Vamos para o terceiro ponto. A fragilidade do salmista. Salmos 19, de 12 a 14. Helena está pedindo para vocês ficarem em pé. Não é fácil não, viu? Vamos lá? Quem pode entender os próprios erros, purga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém, irmãos. Podem sentar. Versículo último do 19, foi a partir daí que eu comecei a meditar no Salmo 19, já tem uns 6 meses que eu venho. De vez em quando eu lembro esse versículo e tentando entender o que significa isso. E agora a gente está tratando esse mês sobre o que é que devemos alimentar o nosso coração. Ele veio à tona de novo, né? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Mas aqui a gente vê uma situação diferente. O salmista vinha numa caminhada, né? No início dos Salmos, ele fala de um Deus cheio de glórias, Deus Criador, Deus cheio de obras, e que suas obras exaltam e mostram a grandeza e a glória desse Deus Criador, o Deus do salmista. Falou coisas de Deus que só fala quem o conhece. Depois ele começou a falar que buscou, ele, o salmista, buscou guiar a sua vida através da vontade desse Deus, dentro do relacionamento com ele, de viver a sua vontade, de que Deus o alimentou bem, a sua alma e seu coração. Falou que a vontade do Senhor é justa, é pura, é verdadeira. E como ele, o salmista, é alertado, é admoestado, é confrontado para que ele siga os caminhos corretos. Até aqui parece que não havia previsão de problemas na vida do salmista. Aí de repente o salmista dá uma quebrada. Quem pode entender os próprios erros? Parece que ele está indo para outro salmo. Ele está no mesmo salmo. Ele faz uma pergunta profunda. Quem pode entender seus próprios erros? Quando você vai para o hebraico, a língua que foi escrita, o Velho Testamento, o sentido dessas palavras do Salmo 19, nessa parte aqui, é aquilo que a gente realmente está entendendo. É como os erros que ele fala, quem pode entender? Aí no caso ele. Como é que eu posso entender meus desvios de comportamento? Como eu posso entender o meu afastamento da vontade de Deus, mesmo tendo dito lá atrás que eu conhecia a lei do Senhor, ela é perfeita e ela refrigera a minha alma e ela me guia pelos bons caminhos justos.
Como é que pode? Eu que disse que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Agora ele está dizendo, como eu posso entender os meus erros? Ele está falando das suas fragilidades. Quantas vezes? Aqui a pergunta para todos nós. Nós nos afastamos do caminho do Senhor. Mesmo tendo esse conhecimento tão pleno, tão grande, tanto relacionamento com o Senhor. O que é se afastar dos caminhos do Senhor? É saber que a vontade dele é por aqui, mas eu lhe sigo e por cá. É saber que ele diz que é azul, mas eu digo é verde. E por aí vai. Quando eu sei qual é a vontade do Senhor, mas eu faço diferente. Eu faço do meu jeito. Como entender isso? A pergunta é muito simples. A pergunta não é se eu, Adervan, deixei de vir para o culto. A pergunta não é se eu deixei de vir para a escola bíblica. A pergunta não é se eu deixei de participar de alguma atividade do meu ministério. A pergunta é: quantas vezes eu decidi não fazer a vontade de Deus, mesmo dizendo conhecer? O salmista está reconhecendo sua fragilidade. Ele não é um super-homem. Ele não é uma máquina. Ele é carne e osso. Ele tem limites. Está dentro de uns limites carnais. Um dia vai para debaixo da terra. Só o Espírito vai para Deus. Então ele está dentro desses limites. E nesse momento ele pede ao Senhor duas coisas. Quando ele reconhece suas fragilidades, ele pede ao Senhor duas coisas muito claras. Senhor, expurga-me dos meus erros que me são ocultos. Expurga-me dos meus erros que são ocultos. Erros que eu não considero erros. O que seria erros ocultos? A gente pode dizer erros que eu não considero erros dentro dos meus julgamentos. Dentro do meu julgamento. Eu tenho um julgamento e eu resisto a colocar algumas atitudes da minha vida debaixo do julgamento do Senhor. Por quê? Não, eu já tenho meu julgamento, eu sei que está tudo certo. Não preciso ser avaliado nisso aqui. Não preciso nem chegar diante de Deus. Meu julgamento é de que eu estou certo. Não precisa me convencer não. O que é que Paulo diz? Me parece que é aos Gálatas. Senhor, eu não quero ser encontrado debaixo da minha justiça, debaixo do meu senso de justiça, debaixo do meu julgamento particular, privado. Como eu penso? Não, eu quero estar debaixo da tua justiça. Porque eu posso errar, Senhor, e eu nunca vou dizer que eu errei. Eu preciso ser avaliado pelo Senhor. Erros que eu não considero erros dentro dos meus julgamentos. Práticas que eu nunca coloquei sob o julgamento do Senhor. A gente faz muito isso. Práticas que a gente tem desde criança, desde a nossa família, do berço familiar. Práticas que aprendemos, às vezes, na adolescência. Levamos para a juventude e entregamos na vida adulta também. Práticas diversas. Maneiras de pensar, coisas que eu faço sutis, né? Então são práticas que eu nunca me arrependi de fazer daquela forma, porque se eu colocar diante do Senhor, eu vou me arrepender e eu tenho que mudar de caminho, tenho que deixar de praticar aquelas coisas. Eu vou tentando conservar até onde acho que eu vou conseguir. Práticas de coisas que eu nunca me arrependi, que eu continuo praticando. Fraquezas humanas que toleram como normais. Mentirinhas. Não, isso aqui é besteira. Não, aqui nada, rapaz, isso aqui não, não se preocupe não. Posso acrescentar um versículo da palavra? Provérbios 21, 2. Fala, todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Amém. 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 Provérbios 21, 2.
Fraquezas humanas que toleram como normais. Como eu falei, mentirinhas. Eu chamo de mentirinha. Para o Senhor tem mentira. Não tem mentirinha nem mentirona, é mentira. Tudo que está fora da verdade é mentira. Não é uma mentirinha branca. É uma mentirinha inocente. Não é que eu estou dizendo para a irmã Lena isso, não. Eu estou dizendo dentro do meu coração. Não, isso é besteira. Vou resolver de forma rápida meu problema com uma pequena mentira. Né? Maledicências, insubmissão, inimizades. Às vezes eu nutro no meu coração essas coisas no dia a dia, no meu ambiente de trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos. São erros que ficam ocultos, porque eu não trago para a luz. Coisas com segundas intenções. Né? Eu elogio bastante Raimundinho. Raimundinho, gente boa, gente fina, cultura. Mas minha intenção é outra. Me aproximar de Raimundinho para ir alguma coisa lá e tirar um proveito do que Raimundinho pode me dar. Segunda intenção. Eu estou falando da gente se aproximar de uma pessoa, fazer amizade, durante a amizade, coisas vão acontecendo naturalmente. Mas quando eu vou intencionalmente, eu estou falando uma coisa aqui que não estou dizendo que coisa grave, mas eu posso estar tentando tirar um proveito de uma situação. Vamos ter cuidado com as coisas que a gente faz com segundas intenções e intenções erradas. Né? Quarta-feira a gente conversou aqui sobre coisa de coração também. Eu dei um exemplo, foi um escritor, né? Chinês, que ficou preso por anos, já foi libertado quando já estava à beira da morte, e dentro dessa prisão ele escreveu muitos livros, e um dos livros ele diz que um escritor cristão, pastor, foi preso, eu me esqueci o nome, e ele disse que à medida que ele se aproximou do Senhor, ele se relacionou com o Senhor, e que conheceu o caráter do Senhor, ele percebeu que 90% das boas coisas que ele fez na vida, 90% das boas coisas que ele fez na vida se tornaram inúteis porque ele fez com um coração que estava com uma segunda intenção, que não era a de intenção sincera. Ele queria ir ali, mas era para pegar o de cara. Ele queria ir ali, mas para tirar proveito com outra coisa. Ele não foi transparente. Ou alguma intenção ruim, camuflada dentro de uma coisa boa. Então ele diz: 90% das minhas coisas que eu fiz, boas, se tornaram inúteis, porque quando o Senhor for olhar, mais rapaz, olha o que você queria. Então temos que ter cuidado com os erros que são ocultos. Ele está dizendo: expurga-me dos meus erros ocultos, para que eu seja puro de coração, como o Senhor é puro. E a segunda coisa que ele pede: guarda o teu servo da soberba. Para quê? Para que ela não se assenhoreie de mim, para que ela não governe a minha vida. Guarda o teu servo da soberba, do orgulho, né? São os pecados que se originam da confiança na própria força. A gente viu aqui quarta-feira também, né? Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Lá em Jeremias 17. A gente conhece muito aquele versículo: enganosos são os caminhos do coração. E perverso, dizendo que o coração da gente é perverso. São enganosos os seus caminhos e ele é perverso. Porque se a gente deixar de nos levar para o caminho da maldade, ele está cheio de maldade dentro, é só a gente alimentar. E ele diz que a origem da gente seguir os caminhos enganosos, uma das origens a gente viu lá no texto, quarta-feira, em Jeremias, que é o quê? Quando o homem confia em si mesmo, confia na sua própria força, na sua inteligência, na sua capacidade, no seu próprio senso de justiça, não depende de ninguém, não precisa me submeter a ninguém. E aí vem a soberba. Vem o orgulho do eu, quando eu tomo o governo da minha vida. Não, eu que vou decidir, não, eu que vou fazer. Não, o que eu penso aqui é o que vale. Não. Ninguém manda em mim, não. Quem manda no meu nariz sou eu. O que é que Jesus disse? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue o seu eu.
Tome sua cruz e siga-me. É o nosso maior inimigo, somos nós mesmos. O maior inimigo de Adervan é Adervan. Está comigo 24 horas. Ou o bicho que dá trabalho. Porque eu tenho que ficar me vigiando, me policiando, pedindo ao Senhor que me ajude. Porque é sutil os erros ocultos. Às vezes se inicia com uma boa ideia, mas falta Deus no meio da história. Então a gente tem que tomar cuidado. Senhor, não deixe que a soberba se torne senhora da minha vida, não governe a minha vida. Guarda o teu servo do sentimento de independência do velho homem. O que é que Satanás plantou no coração de Adão? O sentimento de independência. Adão, vem cá. Você também. Você vai ser igual a Deus. Deus lhe disse que nada, Deus estava escondendo a história. Você vai ser igual a Deus, você vai conhecer tudo. O primeiro teólogo da terra, Satanás interpretando a vontade de Deus para ela. O mau teólogo, né? Plantou no coração do ser humano, plantou no coração de Adão e Eva, de que eles seriam independentes de Deus. O que é que eles fizeram? Opa, eu quero. Mas o negócio é você igual a Deus. Não vou precisar dele, não vou depender dele, vou ter poder igual a ele. Foi isso que eles entenderam. Plantou isso no coração. Está no nosso coração o desejo de ser independente. Desejo de ser independente. De não depender de Deus. Mesmo sabendo, como o salmista fala, mesmo conhecendo a Deus, mesmo conhecendo o coração de Deus, mesmo conhecendo a lei do Senhor, a vontade do Senhor, a glória do Senhor, a majestade do Senhor, que Ele é Criador, que Ele é poderoso, que Ele é dono de tudo, mas meu coração fica se inclinando, Senhor, por favor, não deixe que a soberba, que o orgulho seja Senhor da minha vida, Senhor. É o Senhor que tem que governar a minha vida com sua vontade, com sua lei. Guarda o teu servo da soberba. O pedido do salmista é para que o Senhor livre dessas coisas. E estas não o controlem, não o dominem. Porque o resultado será que ele, o salmista, terá uma vida livre. Por isso que ele diz, o Senhor é meu redentor. Rocha minha e libertador meu. Me liberta do orgulho, me liberta da soberba, me liberta dos pecados ocultos, Senhor. Me liberta das fragilidades que estão comigo. Para que eu viva plenamente a vontade do Senhor, meu relacionamento com o Senhor. Uma vida saudável, livre, cheia de paz. Ele ainda diz: então eu serei sincero. As consequências dele se libertar dos erros ocultos e da soberba. Então, Senhor, eu serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. A pureza de coração e a sinceridade, então, passarão a ser algo normal na vida do salmista, na nossa vida. Quando ele diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti. Na verdade, o salmista está suplicando que o Senhor aceite a sua oferta. Isso aqui é uma oferta que ele está fazendo. É a verdadeira tradução. Um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ele está dizendo: eu quero oferecer ao Senhor um coração puro. Um coração limpo. Um coração com vida. Um coração sincero. É isso que eu quero oferecer ao Senhor. Para quê? Para que as minhas palavras sejam agradáveis ao Senhor. Por que, Senhor? Porque o resultado disso é fruto do meditar do meu coração. Meu coração está meditando no que, Senhor? Está meditando na pureza do Senhor, na santidade do Senhor, na vida que o Senhor tem para mim, no propósito que o Senhor tem para mim. É nisso que o meu coração medita, é nisso que o meu coração rumina, é disso que o meu coração se alimenta, das coisas puras, santas, né? O salmista está pedindo isso. É isso que o salmista está dizendo. As palavras do salmista serão frutos de um coração puro, sincero, cheio de amor, submisso, humilde,
rico da sabedoria do Senhor. Palavras que irão edificar, exortar, consolar, socorrer, clamar, aconselhar, perdoar, confessar, se humilhar, louvar e exaltar a Deus. Esse é o resultado de uma vida que o coração medita nas coisas do Senhor, medita no relacionamento com o Senhor, se alimenta das coisas que vêm do Senhor, e daquilo que eu sou fraco, Senhor, me livra dessas coisas, para que meu coração fique impuro diante de Ti. Essas palavras, Ele fala que sejam agradáveis, vão fluir de um coração bem alimentado e que medita nas coisas corretas. Essa é a lição que o salmista tem para nós. Por isso que Paulo falou em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, pensai. Esse é um coração bem alimentado, livre da soberba, livre dos pecados ocultos. E é por isso que um coração que medita nas coisas do Senhor, se alimenta das coisas do Senhor, vai ter algo a mais. Esse mundo não entende. Aí ele falou em Filipenses 4:7. A paz de Deus. A paz de Deus que excede todo o entendimento humano, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em quem? Em Cristo Jesus. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, Senhor, e a meditação do meu coração perante a tua face, rocha minha e libertador meu. E essa seja a experiência da nossa vida com o nosso Deus. Amém. O salmista viveu a sua experiência e foi registrado para mostrar que um homem normal, como qualquer um de nós, um homem cheio de falhas como Davi, que teve a vida exposta de tudo quanto é jeito, mas que Deus, quando olhou para o coração dele, é um homem segundo o meu coração. Como entender isso? Não dessa forma. Por quê? É o mesmo salmista. É o mesmo que diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe tu entendes o meu pensamento. Tu cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Tal conhecimento que o Senhor tem é maravilhoso demais para mim. É o mesmo salmista. E aí no final ele se rende. No Salmo 139 ele declara que o Senhor é assim, que Ele conhece tudo, que Ele sabe de tudo. E Ele sabe o que está na minha cabeça. Eu posso estar indo com a segunda intenção com Israel, mas Ele sabe a minha primeira, e a minha segunda e a terceira. Ele já sabe o que está no meu coração. E aí no final o salmista diz de novo: sonda-me. Aí ele está dizendo: Senhor, eu estou me rendendo. Sonda o meu coração e conhece. Prova-me, conhece meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. O mesmo salmista, falando a mesma coisa com outras palavras. Que o Senhor nos abençoe. Amém. E nos dê um coração limpo diante dele. Fruto do quê? Não de seguir uma apostila, não de seguir um pregador, não de seguir um vídeo no YouTube, mas de experiência minha com Deus. Conhecer a Deus, de relacionamento pessoal, e permitir que Ele entre na minha vida e mude a minha vida, conforme a vontade dele. Amém? Vamos ficar em pé. Estão obedientes hoje demais, viu? Hoje
vendo o sorriso de Manures ali, viu? Eu vou pedir ao irmão pastor Silvano, é isso mesmo? Vem cá, pastor, eu vou pedir que faça essa oração final. Também, pastor? Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos. Amém. Porque esta palavra, mais uma vez,